Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria, antes de mais nada, agradecer a você, querido irmão, querida irmã, seja membro desta igreja ou não, por tantas manifestações de carinho, por tantas mensagens de apoio, dizendo que estão orando pela vida do meu pai, do nosso pastor, por você estar aqui hoje. De fato, nós sentimos o cuidado de Deus também através da sua vida, da sua mensagem, das suas orações, que sem dúvida alguma têm sido sustento e continuarão sendo. A palavra de Deus nos garante que o nosso Deus é um Deus vivo, que ouve e responde orações, e nós vamos testemunhar isso mais uma vez, como temos testemunhado já ao longo de tantos anos, a boa mão do Senhor sobre a nossa igreja. Então, muito obrigado, querido irmão, querida irmã, por de fato estar junto nesse momento. Tendo dito isso, eu te convido a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, o capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade a uma série de estudos que iniciamos na semana passada, uma série de estudos das cartas enviadas por João às igrejas do Apocalipse. Foram 7 as cartas que João escreveu, ou melhor, Cristo endereçou às igrejas do Apocalipse. Nós começamos na semana passada a tratar da primeira carta, carta à igreja de Éfeso, e hoje nós avançamos para a segunda carta, carta à igreja em Esmirna. Apocalipse, o capítulo 2, versículos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. O texto diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Leio mais uma vez esse texto, apenas 4 versículos, que dizem: escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nós vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, Pai, faz por nós infinitamente além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. A Tua bondosa mão tem cuidado de nós e nos sustentado, e por isso nós Te louvamos, Pai. Agora que estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta, nossa grande expectativa e desejo é ouvir a Tua voz, e por isso nós Te pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para nós compreendermos as insondáveis maravilhas da Tua lei, Pai, e saiamos daqui encorajados na nossa caminhada, saiamos daqui tendo sido edificados pelo Senhor, Pai. Fala conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
No final do primeiro século da era cristã, no ano de 95, o apóstolo João se encontrava exilado e isolado na ilha de Patmos por conta de uma severa perseguição que foi lançada contra os cristãos. Desde o ano 64 da era cristã, quando o imperador Nero colocou fogo em Roma e acusou falsamente os cristãos de terem feito isso, os cristãos começaram a ser severamente perseguidos. João foi exilado na ilha de Patmos, mas além dele, a igreja cristã estava sofrendo perseguição em diversos locais do Império Romano. Algumas igrejas, algumas comunidades específicas, lá na Ásia Menor, uma província romana, onde hoje é a Turquia, sofreram de uma maneira especial a perseguição causada e efetuada pelo imperador que dominava, que controlava e governava o Império Romano naquela época. O imperador Domiciano, um homem terrível, extremamente cruel e perverso, que tinha prazer em ver a destruição e o sofrimento dos cristãos. E diante da intensa perseguição que aqueles cristãos, irmãos nossos, lá na Ásia Menor, estavam sofrendo, o Senhor Jesus, por intermédio de João, endereçou cartas a cada uma daquelas igrejas. Cartas muito específicas. Cartas que tinham como objetivo trazer esperança, trazer renovo. Essas cartas não foram enviadas a comunidades aleatórias. Na verdade, quando nós olhamos para o mapa, nós logo percebemos que as cartas seguiam uma trajetória. Pode projetar a primeira foto, por gentileza, irmão. As cartas seguiam uma trajetória muito bem definida de uma rota comercial. A ilha de Patmos ali no meio do mar, e então João escreve a primeira carta à igreja de Éfeso. Seguindo a rota, chegamos à igreja e à cidade de Esmirna, que de uma maneira diferente dos cristãos em Éfeso, sofriam perseguição. E por isso precisaram receber uma carta diferente daquela que foi enviada aos cristãos em Éfeso. A cidade de Esmirna, antes de nós falarmos da carta, a cidade de Esmirna é a única das 7 igrejas, das 7 cidades, que existe até o dia de hoje na Turquia, não com o nome de Esmirna, mas sob o nome Izmir. Pode colocar a foto, por gentileza, próxima. A cidade de Izmir, na Turquia, é uma cidade bastante próspera, uma cidade bastante agradável de se viver, é a 4ª melhor economia da Turquia hoje. Talvez você gostasse de morar numa cidade como essa. Não era uma cidade muito distante da cidade de Éfeso, ficava a pouco mais de 50 quilômetros de Éfeso. E como você pode ver, em contato direto com o mar. O porto dessa cidade não era o maior porto da Ásia Menor. O porto da cidade de Éfeso era mais importante. Mas pelo fato de a cidade de Esmirna possuir um porto também, isso significava dizer que pessoas de todos os lugares, não tanto carga, mas principalmente pessoas, aportavam nessa cidade. Essa é a cidade moderna, Izmir. A cidade antiga, Esmirna, tem uma longa história. Os estudiosos supõem e acreditam que ela foi fundada por volta do ano 1000 antes de Cristo. E ela passou por muita coisa até o ano de 95 depois de Cristo, quando João escreveu aquela carta. Hoje, na verdade, nós não temos nada da cidade antiga, embora ela ainda exista, a cidade ainda exista, mas da cidade antiga só restaram ruínas. Pode passar a foto, por gentileza. Ruínas da cidade antiga, no meio da cidade atual. A velha Esmirna, construída
no meio da atual Izmir. Pode passar a próxima também, por gentileza. Como você viu na foto, a cidade atual é muito bonita. A cidade antiga não ficava atrás. Na verdade, a antiga cidade de Esmirna era muito famosa pela sua beleza, pela sua arquitetura e pela sua riqueza. Tendo sido fundada no ano de 1000 a.C. aproximadamente, isso faz dela uma das cidades mais antigas da Ásia Menor. E algumas personalidades vieram da cidade de Esmirna, como, por exemplo, o mais famoso poeta grego, Homero. Acredita-se que ele era dessa cidade de Esmirna, autor da Ilíada e da Odisseia. A cidade de Esmirna, ao longo da sua história, e principalmente depois que Roma assumiu o poder e o governo, a cidade de Esmirna sempre teve uma ótima relação com Roma, de tal forma que foi a primeira cidade na Ásia Menor a construir e a edificar um templo em homenagem à deusa Roma. A cidade de Esmirna foi a primeira cidade a edificar um templo para a deusa Roma. Mas não parou aí, porque no ano de 29 da era cristã, essa cidade entrou numa competição com outras 6 cidades, lutando pelo direito de construir um templo para o imperador, de se tornar uma cidade neócora, palavra que nós ouvimos na semana passada. E por conta do excelente relacionamento que Esmirna tinha com o Império Romano, ela acabou sendo eleita e venceu essa disputa, construindo, então, recebendo o direito de construir um templo para o imperador Tibério. Na verdade, grande parte da base para o bom relacionamento entre Esmirna e Roma vinha do fato de que Esmirna adorava adorar os imperadores. Esmirna tinha prazer em reverenciar os imperadores romanos. É por isso que naquela cidade foram encontradas evidências de culto a diversos imperadores: Adriano, Trajano, Nero, Tito, Domiciano. Diversos imperadores eram adorados na cidade de Esmirna e pela cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna não era tão grande quanto a cidade de Éfeso. Éfeso tinha cerca de 250 mil pessoas. Esmirna tinha um pouco menos da metade, 100 mil habitantes, na época em que João escreveu da ilha de Patmos para aquela igreja. Mas havia uma diferença. Grande parte dos habitantes da cidade de Esmirna eram judeus. E os judeus tinham uma preocupação especial com os cristãos. Um episódio na história da cidade de Esmirna foi muito marcante e determinou o tom desta carta que nós lemos. Na verdade, no ano 600 a.C., a cidade de Esmirna foi conquistada pelos lídios, liderados pelo rei Átalo. O rei Átalo invadiu a cidade e destruiu completamente a cidade, não deixou pedra sobre pedra. E assim a cidade ficou por muito tempo, até que alguns anos depois, na verdade alguns séculos depois, Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar dele. Alexandre o Grande, certa noite, teve um sonho com as ruínas da cidade de Esmirna. E por conta daquele sonho, que fez com que ele acordasse assustado, ele chegou à seguinte conclusão: é minha responsabilidade reconstruir a cidade de Esmirna. Hoje ela está destruída, mas é minha responsabilidade reconstruí-la. E eu não vou apenas reconstruí-la, mas eu vou fazer dela uma das melhores cidades, uma das mais belas cidades deste tempo. E foi exatamente isso que ele fez. Alexandre o Grande se lançou então nesse projeto de reconstrução da cidade de Esmirna,
e a colocou de pé novamente. E por causa disso, a história da cidade, o folclore da cidade, começou a adotar para si esse tipo de linguagem. Linguagem que fazia referência à destruição e à reconstrução da cidade. Aos olhos dos esmirnenses, aquela cidade tinha morrido, mas depois voltou a viver. E é exatamente essa conexão que Jesus faz com aquela igreja. A cidade morreu e voltou a viver. Para os cristãos que viviam naquela cidade, era muito forte essa linguagem de morrer e voltar a viver. A ideia de morte estava sempre diante dos olhos deles. Não apenas porque por todo lado a linguagem era de que os esmirnenses, de que Esmirna havia morrido e voltado a viver, mas também pelo fato de a cidade de Esmirna ter sido uma das maiores produtoras de mirra da antiguidade. E daí vem o nome da cidade. Esmirna deriva de mirra. A cidade de Esmirna exportava grandes quantidades de mirra para o Egito, que eram usados no processo de embalsamamento e de feitura das múmias. A mirra não era usada apenas como perfume, mas tinha uma forte aplicação em contextos fúnebres e mortuários. Muito provavelmente, a mirra que os sábios do Oriente levaram para Jesus veio da cidade de Esmirna. Aqueles sábios que levaram ouro, incenso e mirra estavam levando, na verdade, presentes simbólicos. Ouro que representava a sua realeza, incenso que representava a sua divindade, e mirra que representava esse momento fatídico, a morte de Cristo pelos nossos pecados. Após a morte de Jesus, o seu corpo foi preparado com mirra, provavelmente vinda dessa cidade. A ideia, o cheiro da morte, para os cristãos que viviam naquela cidade, era muito claro. E então eles recebem uma carta do próprio Senhor Jesus, que começa dizendo: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Não como a cidade havia sido destruída e reerguida. A mirra com a qual eles trabalhavam todos os dias era um lembrete disso, não apenas da morte, mas de que um dia eles seriam ressuscitados também, de que um dia eles seriam novamente vivificados por Cristo. E é por isso que Jesus começa essa carta dessa maneira. Isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus sabia com muita clareza as dificuldades que aqueles cristãos enfrentavam. Na verdade, nós lemos no capítulo 1 que Jesus não apenas observa as suas igrejas à distância, mas ele passeia no meio das igrejas. Ele está de perto, ele conhece a realidade de cada igreja e de cada cristão. De todas as igrejas, essa é uma das duas únicas que não é reprovada pelo Senhor Jesus. Cristo passeia no meio da igreja, sabe exatamente o que eles estão enfrentando, o tipo de perseguição e de sofrimento com o qual eles precisam lidar, e ele dirige uma palavra. A principal palavra dessa carta é perseguição, é tribulação, vinda dos romanos, intensificada pelos judeus. Os romanos acreditavam que os cristãos eram um perigo
para o Império Romano, justamente porque os cristãos anunciavam abertamente que César não é Deus, somente Jesus Cristo é o Senhor. E essa era uma das bases, dos pilares do Império Romano. Os judeus pioravam essa situação, ficando de olho nos judeus e nos cristãos. E naquela cidade, tinha grandes grupos de judeus. E embora todas as cidades da Ásia Menor estivessem perseguindo os cristãos, a perseguição que os cristãos em Esmirna enfrentavam era diferente. Era especial, de tal forma que Jesus Cristo diz no versículo 9: eu conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Uma tribulação diferente, uma tribulação mais intensa. E logo Jesus começa a falar daquilo que ele percebe com relação à tribulação daquela igreja. É muito interessante porque aquilo que nós olhamos hoje, com as nossas lentes do século 21, e talvez consideremos como pontos negativos, o Senhor Jesus elogia. O Senhor Jesus elogia. Ele diz: eu conheço as tuas tribulações. Essa palavra que ele usa, tribulação, era uma palavra muito específica, que se referia a um tipo de tortura, na verdade. Era o tipo de tortura ao ser pressionado. A pessoa a ser torturada era amarrada, deitada, e pesos eram adicionados sobre o seu peito, peso sobre peso sobre peso, até que ela começasse a ser esmagada e não conseguisse respirar mais. Era esse tipo de pressão que aqueles cristãos de Esmirna estavam enfrentando. Era esse o tipo de tribulação com o qual eles precisavam lidar. E Cristo aponta 3 tipos de peso. Em primeiro lugar, o peso da pobreza. O texto continua dizendo, versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Os cristãos em toda a Ásia Menor, na verdade, eram perseguidos economicamente. E esse talvez seja um dos jeitos, uma das maneiras mais imediatas de atingir alguém. Os cristãos enfrentavam esse tipo de dificuldade justamente por serem cristãos, de tal forma que não conseguiam espaço na vida comercial daquela cidade. Não conseguiam comprar, não conseguiam vender. E por conta disso, em pouquíssimo tempo, eram lançados na pobreza. Mas tem algo muito interessante. Jesus olha para aquela igreja e diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Apesar de seres rico, versículo 9 diz, que coisa fascinante, cristãos que eram banidos dos negócios naquela cidade, que passavam dificuldade financeira, dificuldade grande econômica, e ainda assim eram ricos. É algo que vai contra o senso comum, mas o que Jesus está dizendo é: gente, vocês podem não ter dinheiro, e eu sei que isso afeta vocês, principalmente porque vocês não têm dinheiro, estão passando por pobreza por causa de mim, por amor de mim, mas ainda assim vocês são ricos, porque riqueza vai muito além de dinheiro. Na verdade, quem é rico apenas de dinheiro, daqui a pouco o ladrão vem e rouba, a traça come e a ferrugem destrói. Mas vocês são ricos apesar da pobreza, porque vocês têm algo indestrutível. É exatamente essa ideia que Cristo comunicou lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 12, quando de repente
Chegou um homem e falou: Jesus, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu penso é: de tantas coisas que você podia falar para Jesus, é isso que você vai pedir? E então Jesus responde, Lucas, o capítulo 12, versículos 13 a 15, mas no 15 especificamente: a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Eram pobres materialmente, mas ricos aos olhos de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, logo depois Jesus passa a contar a parábola do rico insensato, que construiu celeiros grandes, encheu todos eles e se perguntou: o que é que eu faço agora? Todos os meus celeiros já estão cheios, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses meus celeiros e edificar outros ainda maiores. Mas no final das contas, a repreensão que ele ouve é: insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Era isso que Jesus queria deixar claro para aqueles cristãos lá em Esmirna. Estavam passando por grandes lutas financeiras e todas as suas consequências, passando fome por conta disso, mas ainda assim eram ricos. Ainda assim, o verdadeiro tesouro deles estava guardado. Ainda assim, tinham muito diante do Senhor. Mas a pobreza não era a única tribulação que Jesus identifica naquela igreja. Não era o único peso colocado sobre o peito daqueles cristãos. Além da pobreza, havia a blasfêmia dos que se diziam judeus, mas não eram judeus de verdade. É exatamente o que o texto diz no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Em Esmirna e em todas as cidades do Império Romano, a população era obrigada a reconhecer e adorar o imperador como sendo Deus. Eles eram obrigados a dizer: César é Senhor. Os judeus eram o único grupo que estava isento disso. Por ser um grupo muito antigo, com uma história muito antiga, com uma religião muito antiga, quando os romanos assumiram o poder, os judeus já estavam lá com o seu hábito de não reconhecer César como Senhor. E Roma nunca se importou muito com isso. Roma nunca cobrou e exigiu isso dos judeus. Mas quando os cristãos começaram a dizer também que César não era Senhor, isso acendeu uma preocupação muito grande nos judeus, e mais do que isso, ódio neles pelos cristãos. Porque o receio deles, o medo deles era que, pelo fato de os cristãos estarem dizendo que César não era Senhor, os romanos se voltassem contra os cristãos e junto contra os judeus também, e acabasse com a liberdade tanto dos cristãos quanto dos judeus. E por conta disso, os judeus, que não eram poucos naquela cidade, começaram a caluniar, começaram a blasfemar, começaram a difamar os cristãos. Eles começaram a dizer que os cristãos eram um grupo muito, muito tenebroso, porque sempre que eles se reuniam, eles tinham uma prática canibalística de comer o corpo de alguém e beber o seu sangue, se referindo à ceia do Senhor. Eles começaram a inventar e a espalhar
a falsa notícia de que os cristãos não tinham respeito nenhum pela família, de tal forma que irmão se casava com irmã, e ninguém se opunha a isso. E por conta disso, cada uma das afirmações dos judeus colocava um peso ainda maior sobre os cristãos. Os judeus, que inicialmente no Antigo Testamento tinham sido escolhidos como povo de Deus, estavam agindo dessa maneira contra os cristãos. Os judeus, que deveriam ter sido o exemplo de povo de Deus, estavam inventando mentiras para aumentar o sofrimento dos cristãos, o povo de Deus. Os judeus, que deviam de fato ser o povo de Deus, na verdade estavam agindo como sinagoga de Satanás. E é exatamente o que o texto diz: conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Se identificavam como povo de Deus, diziam ser eles mesmos, os judeus, o povo de Deus, mas na realidade, sinagoga de Satanás. Na realidade, sinagoga de Satanás. Como se não bastasse toda a pobreza com a qual os cristãos de Esmirna precisavam conviver, isso tudo ainda era piorado e acentuado pela calúnia, pela blasfêmia dos que diziam ser judeus, mas não eram. Eram, na verdade, sinagoga de Satanás. E além disso, havia um terceiro peso. Além disso, havia um peso final sobre aquela igreja. O peso da perseguição literal. Da perseguição literal, emprisionamento e às vezes morte. É o que diz o versículo 10. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Nunca foi novidade, nunca foi surpreendente que o cristão não está em casa nesse mundo. Na verdade, a nossa pátria é celestial e este mundo jaz no maligno. De tal modo que perseguição, por conta de Cristo, por amor a Cristo, por causa de Cristo, nunca foi novidade, nunca foi surpreendente. E aqueles cristãos já estavam acostumados com isso. Ora, eles estavam recebendo a carta de alguém que estava preso por conta de Cristo. Alguns anos antes, o apóstolo Paulo, que tinha pregado o evangelho ali, tinha sido morto por causa de Cristo. Pedro, da mesma maneira, e vários outros cristãos, irmãos e irmãs deles, tinham sido perseguidos e mortos por causa de Cristo. E era esse tipo de perseguição que estava em vista e que eles estavam experimentando. Havia o risco de prisão. Qualquer coisa era motivo para lançar um cristão na prisão. Uma prisão romana, uma prisão escavada na pedra. Projeta a foto, por gentileza, irmão. Essa é a foto da prisão mermetina, prisão romana na qual Paulo ficou preso, escavada na pedra. Agora a gente consegue enxergar porque a iluminação artificial foi colocada nela. Não fosse essa iluminação artificial, seria um buraco escavado no fundo da rocha. Um buraco escavado sem possibilidade alguma de iluminação. E o prisioneiro lançado na prisão romana não ficava apenas dentro desse espaço
livre para andar por onde ele quisesse. Via de regra, as suas mãos e os seus pés ficavam acorrentados, mesmo ele estando ali naquele buraco de pedra. Ser lançado numa prisão romana significava necessariamente ser colocado num lugar escuro, num lugar frio, num lugar úmido muitas vezes, sem comida grande parte das vezes, no meio da sujeira, sujeito a ratos e qualquer outro tipo de animal que passasse por ali. Era isso que estava em vista para aqueles cristãos. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Há alguns que iam para além da prisão e eram mortos de fato. Mortos nas arenas, enfrentando feras selvagens. Mortos em fogueiras. Por exemplo, o historiador Tácito, daquela época do Império Romano, ele registra nos seus anais o prazer que alguns imperadores tinham de matar os cristãos, com requintes de crueldade, de tal forma que alguns deles utilizavam os cristãos como iluminação, como tochas humanas para iluminar as ruas e os jardins dos seus palácios. Cristãos eram amarrados e colocavam fogo neles, para que eles, queimando vivos, iluminassem as ruas e as propriedades. Alguns cristãos foram martirizados nessa cidade de Esmirna. Talvez o mais famoso deles tenha sido Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi discípulo do apóstolo João, discípulo deste apóstolo João. Assim como Jesus teve os seus discípulos tiveram outros discípulos, e Policarpo de Esmirna foi discípulo do apóstolo João. E a história conta que certa noite, ele estava já dormindo, bastante idoso, dormindo no seu quarto. Projeta a próxima foto, por gentileza. Certa noite ele estava dormindo no seu quarto já, deitado no travesseiro, e ele sonhou que o seu travesseiro começava a pegar fogo. E aquilo o deixou muito incomodado. No dia seguinte ele foi conversar com os seus irmãos e irmãs em Cristo, outros cristãos, e ele teve a certeza no seu coração: a hora da sua morte se aproximava. Cerca de 2 ou 3 dias depois, o procônsul daquela região ordenou e enviou soldados até a casa de Policarpo para levá-lo preso, para responder algumas coisas diante do Império Romano. Policarpo, tendo sido alertado pelo Senhor a respeito da vinda desses soldados, preparou uma refeição para eles. De tal forma que quando os soldados chegaram na casa de Policarpo, ele abriu a porta e convidou os soldados para fazerem uma refeição. Aquilo já mexeu com os soldados. E os soldados disseram: olha, nós viemos te levar para prestar depoimento diante do procônsul. E Policarpo disse: eu sei que vocês vieram para isso. Eu posso ter um tempo de oração antes? Os soldados, tendo sido comovidos pelo jantar, concederam. Então Policarpo se retirou para um outro quarto e orou fervorosamente por 1 hora. Orou não apenas por si mesmo, mas orou também por aqueles soldados. E aquilo comoveu os soldados de tal forma que eles ficaram relutantes em levá-lo diante do procônsul. Mas como eram soldados romanos e precisavam cumprir aquela ordem, senão eles mesmos seriam punidos, levaram Policarpo diante do procônsul. Mas falaram muito bem de Policarpo para o procônsul.
O procônsul ouviu tudo aquilo que os soldados diziam e falou: olha, Policarpo, eu trouxe você aqui para ser executado por conta do que você vem pregando e anunciando. Mas diante do testemunho desses soldados, eu quero te dar uma outra oportunidade. Renuncie à sua fé e você vai ser livrado da morte. E diante disso, Policarpo disse uma das célebres frases da história cristã. Ele disse: eu tenho servido fielmente o meu Senhor por 86 anos. Não é agora que eu vou negá-lo. Aquilo enfureceu o procônsul de tal forma que ele ordenou que Policarpo fosse amarrado numa estaca de madeira e queimado vivo. Geralmente as pessoas que eram colocadas nessa estaca de madeira tinham as suas mãos pregadas para que elas não fugissem. Mas Policarpo falou: olha, procônsul, eu não vou fugir. É minha alegria e minha honra morrer por Cristo. O procônsul nem pregou as mãos dele. Ele ficou parado lá com as mãos para trás e o fogo foi acendido. Mas na hora que se acendeu o fogo, veio um vento forte, soprando sobre Policarpo e dividindo as chamas. De tal forma que, embora ele estivesse lá e o fogo queimasse vivo, ele não era tocado, e é isso que essa imagem descreve. O procônsul então ordenou que um dos soldados pegasse a sua espada e finalizasse o trabalho. E esse foi o martírio de Policarpo. Quantos cristãos não foram lançados na prisão, não foram martirizados, não foram torturados por amor de Cristo na cidade de Esmirna? Eles precisavam receber o encorajamento. E então o Senhor Jesus diz: passareis por uma tribulação de 10 dias. E isso é fascinante. Uma tribulação de 10 dias. É claro que não eram 10 dias literais. Afinal de contas, durou mais do que 10 dias literais. Mas 10 dias não é muito tempo. Na verdade, o que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles cristãos é: olha, vocês vão sofrer uma perseguição muito intensa. Alguns vão ser presos, alguns vão morrer. Mas isso não vai durar muito tempo. Isso vai durar como se fosse 10 dias. Quando Cristo disse isso para aqueles cristãos, era como se ele estivesse vendo a história até o fim. Afinal de contas, ele era o primeiro e o último. Cristo estava vendo toda a história. Cristo sabia de tudo o que ia acontecer. Aqueles cristãos talvez estivessem vendo apenas aquela cena, apenas aquele momento. Mas aquele que vê toda a história, melhor, aquele que controla toda a história, estava garantindo apenas 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que Jesus estava dizendo é que, ainda que aquela perseguição fosse intensa, ainda que talvez alguns fossem presos ou mesmo morressem, o sofrimento não era tudo. Haveria uma recompensa para quem permanecesse fiel até o fim. Haveria uma recompensa para quem não negasse o Senhor, para quem não abrisse mão de Cristo, ainda que com o custo da própria vida. A coroa da vida era essa recompensa. Coroa era símbolo de vitória, de honra nos Jogos Olímpicos, os louros, nas grandes comemorações, algo que para cristãos perseguidos estava completamente fora da possibilidade. Nenhum cristão esperava ser honrado com louros, com a coroa. Mas se eles não se curvassem diante de outros deuses, se eles não negassem o Senhor Jesus,
eles mesmos receberiam e usariam uma coroa. Aqueles cristãos marginalizados, pobres, que sofriam perseguição, seriam coroados com a coroa da vida. E é por conta disso que eles perseveraram. É por conta disso que eles se mantiveram firmes. Porque eles entenderam aquilo que Paulo tinha dito algum tempo antes. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer por Cristo é lucro. Lá estavam aqueles cristãos, na cidade que foi destruída e reconstruída, onde todos pensavam que haviam morrido e revivido. Lá estavam aqueles cristãos enfrentando perseguição de verdade, sob o risco de morrer de verdade, o cheiro da mirra no ar. E então eles recebem essa carta do Senhor Jesus, que conclui dizendo: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Isso é garantido, isso é certo, porque quem diz essas palavras, quem afirma isso, é aquele que é o primeiro e o último, que conhece toda a história, é aquele que ele mesmo foi morto e reviveu. Ao que permanecer, uma coroa da vida é prometida. E a verdade é, queridos irmãos e irmãs, que não é tão diferente ser cristão hoje e ser cristão naquela época. A perseguição que os cristãos enfrentam hoje e a que estão sujeitos é real e dói também. Em alguns lugares do nosso planeta, cristãos morrem justamente por serem cristãos. Em outros lugares, cristãos são perseguidos, não fisicamente, não com o risco de morte talvez, mas com o risco de prisão. Cristãos são perseguidos e correm o risco de ser cancelados, de serem discriminados, de serem postos à margem da sociedade, de enfrentarem processos jurídicos. Os cristãos, se não se curvarem diante de tantos outros deuses que se levantam, correm o risco de enfrentar perseguição da mesma maneira. Mas aquilo que foi dito para os cristãos lá em Esmirna continua sendo válido hoje. Se você permanecer firme, assim como Policarpo de Esmirna permaneceu, se você não negar o Senhor Jesus, ainda que isso te custe, ainda que isso afete o seu bolso, ainda que isso afete a liberdade, ainda que isso te custe a vida, se você não negar o Senhor Jesus, a coroa da vida está reservada para você. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a permanecer fiéis e fiéis somente a Ele. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos ajude a ser fiéis até a morte. Custe o que custar, haja o que houver, sem nos importarmos com as consequências, nós vamos orar pedindo que o Senhor Jesus nos dê essa mesma ousadia que tantos irmãos e irmãs nossos tiveram no passado e ao longo da história. Nós vamos orar também
encerrando a transmissão. O culto é a transmissão nesse momento. Depois nós vamos ter um período de oração aqui na igreja pela vida do nosso pastor, pedindo que o Senhor continue cuidando dele, continue sustentando, renovando as suas forças, cuidando de uma maneira especial no sábado, quando será submetido a uma cirurgia. Nós vamos orar então, encerrando a transmissão, e depois passaremos a esse momento aqui. Te convido a fechar os seus olhos. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque mesmo diante de perseguições tão intensas e tão severas, a que estamos sujeitos nesse mundo, o Senhor nos promete uma recompensa que vale mais do que tudo, que é a vida eterna contigo, livres de todo sofrimento, de toda perseguição, livres de toda dor, Pai. Que no nosso dia a dia, quando formos postos diante dessa escolha entre nos mantermos fiéis ao Senhor ou nos curvarmos diante de outros deuses, que possamos nos lembrar deste texto, que possamos nos lembrar daquilo que irmãos e irmãs nossos lá em Esmirna sofreram, e inspirados pelo Senhor por meio dessas lembranças, possamos decidir nos manter firmes, sem negociar os nossos valores, sem abrir mão dos nossos princípios, sem dobrar os nossos joelhos diante de qualquer outro que não seja o Senhor, Pai. Não importa o que nos custe, nós queremos permanecer firmes e fiéis somente ao Senhor, Pai. Agora que chegamos ao final desse culto, dessa transmissão, te pedimos que o Senhor não nos permita esquecer esse texto e tudo que está por trás dele, mas que no momento certo, nos momentos de dificuldade e perseguição, possamos tê-lo trazido à nossa memória para que sejamos encorajados pelo Senhor, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A transmissão vai ser encerrada nesse momento.